Hoje eu vou te contar o verdadeiro motivo pelo qual Elizabeth e Darcy se apaixonaram. Existe uma coisa muito interessante em Orgulho e Preconceito que pouca gente percebe. Elizabeth e Darcy não se apaixonam porque se idealizam. Na verdade, eles começam a se apaixonar justamente quando percebem que estavam completamente errados um sobre o outro. E talvez seja isso que torna o romance deles tão humano até hoje, porque o relacionamento nasce do desconforto, do choque, da irritação, da quebra de expectativa. E não daquela admiração toda imediata que muitos romances modernos tentam construir. Logo no começo da história, Darcy observa Elizabeth no baile e faz aquele comentário frio, dizendo que ela é tolerável, mas não bonito o suficiente para tentá-lo. E a cena é brilhante justamente porque a Liz escuta. Você percebe o constrangimento no rosto dela, mas o mais interessante acontece depois. Ela transforma a humilhação em ironia. Elizabeth passa a usar o orgulho dele quase como entretenimento social. Ela ri, comenta, provoca, mas no fundo aquilo já afetou emocionalmente a forma como ela vai enxergar ele a partir de então. E isso é muito humano, porque muitas vezes as pessoas que mais nos incomodam são justamente aquelas que conseguem atravessar nosso ego cedo demais. E Darcy também começa a mudar antes mesmo de perceber. Tem uma cena muito pequena, mas extremamente importante, quando ele observa Elizabeth tocando piano. Nada grandioso acontece ali, não existe declaração, não existe romantização exagerada, existe apenas observação. E talvez seja um dos maiores acertos da história. O romance deles é construído em pequenos momentos silenciosos, olhares longos, pausas desconfortáveis, mudanças sutis de comportamento. Darcy começa admirando justamente aquilo que deveria afastá-lo socialmente dela, a espontaneidade, a inteligência, a ironia, a liberdade emocional. E isso desmonta completamente a rigidez dele. Mas talvez a cena mais importante emocionalmente seja o primeiro pedido de casamento, porque aquela cena não parece romântica, ela parece uma colisão emocional. Darcy se declara quase como alguém lutando contra os próprios sentimentos. Ele ama a Lizzie, mas ainda fala como um homem dominado pelo orgulho social. E a Elizabeth rejeita ele com uma intensidade impressionante, não apenas porque ela está magoada, mas porque naquele momento ela acredita profundamente que Darcy é moralmente arrogante e cruel. E é isso que deixa a cena muito brilhante. Os dois estão emocionalmente vulneráveis, mas ainda completamente presos no próprio ego. E depois disso a história muda de tom, porque Orgulho e Preconceito não é sobre duas pessoas aprendendo a amar, é sobre duas pessoas aprendendo a enxergar. A Lizzie começa a perceber que interpretou Darcy de maneira superficial, e Darcy começa a abandonar a necessidade de parecer emocionalmente superior o tempo inteiro. E é isso que faz com que o romance nasça de verdade, não na atração, mas na transformação. E uma das cenas mais bonitas do filme acontece justamente quando Darcy ajuda Lydia em silêncio, sem anunciar, sem buscar reconhecimento, sem tentar parecer o herói da história, ele simplesmente age, e a Lizzie percebe isso aos poucos. Talvez pela primeira vez ela enxergue o homem por trás da postura rígida, e é muito interessante como a Jane Austen constrói isso, porque o Darcy não conquista a Lizzie através de discursos românticos, ele a conquista através de comportamento, de mudança, de maturidade emocional. E lá no fundo, a Liz e o Darcy funcionam tão bem porque eles obrigam um ao outro a amadurecer emocionalmente. Eles não alimentam ilusões, eles desmontam ilusões. Talvez seja exatamente por isso que o romance deles continua tão forte até hoje. Porque não parece uma fantasia impossível, parece duas pessoas inteligentes, orgulhosas e emocionalmente imperfeitas, aprendendo lentamente a amar além da própria vaidade. E agora eu quero saber, você acha que Elizabeth e Darcy teriam se apaixonado se os dois não tivessem sido obrigados a confrontar o próprio orgulho primeiro? Me conta aqui nos comentários.